Fala galerinha, muito bom dia, tudo bem com vocês? Primeiramente quero pedir aqui desculpa se a qualidade do áudio não estiver boa. Eu realizei aí a compra de um microfone, né? E pelo que eu vi aqui ele tá com um probleminha. Eu solicitei a troca, mas como eu tô ansioso aí pra gravar o nosso primeiro vídeo, eu vou arriscar fazer assim mesmo, tá bom, galera? Bom, a ideia do nosso canal aqui, né? Aliás, falar primeiramente do nome, Coragem Jurídica. A ideia dele necessariamente não é que a gente ficar debatendo só tema jurídico, né? Se a gente procurar no YouTube, aí já tem diversas pessoas que esclarecem temas, ônus da prova, direito civil, audiência, contrato de honorários, né? Então a ideia do meu primeiro vídeo é tentar compartilhar. Não vou falar tudo no primeiro vídeo, senão vai ficar um vídeo muito longo, mas de como eu consegui montar aí o meu próprio escritório, ter minha independência financeira e profissional, tá? Com pouca verba, né? Inclusive aí, como muitos de nós quando nos formamos, partimos aí de advogado júnior para associado, ganhar aquele salário que eu nem preciso comentar, que vocês já sabem. Então a ideia é tentar transmitir aí essa experiência com vocês, compartilhar e ver se de repente consigo ajudar outros colegas aí do ramo. Bom, primeiramente eu queria falar um pouquinho da minha história, né? Assim como muitos de vocês aí, eu acredito que fazer a faculdade não foi fácil, ainda mais igual a minha situação. Minha mãe dona de casa, meu pai porteiro, então eu trabalhei para pagar a minha faculdade, tinha uma certa ajuda financeira, mas era pouco, não foi fácil formar. Então o primeiro passo quando nós nos formamos nunca vou conseguir ter meu escritório, né? Teria que ter uma sorte muito grande, ou ficamos naquele negócio, só quando eu pegar uma causa muito grande, ou aquele cliente top, né, que nem falamos aí no termo vulgar. O que não é verdade, primeiramente temos que acreditar, né? E vai ser inclusive um dos primeiros temas aí de como eu consegui, né? Então de fato não é fácil, mas dá pra conseguir sim, tá bom? Então, pra gente não deixar esse vídeo aí muito longo, fazer um videozinho rapidinho. A primeira coisa que nós temos que fazer, né? Eu chamo isso de... Eu costumo chamar de desbloqueio. O que seria esse desbloqueio? O desbloqueio que eu costumo conversar aí com meus amigos é justamente o que eu acabei de comentar. Você acreditar em você mesmo. Eu posso fazer, eu vou conseguir, né? Deixar daquele negócio, é difícil, eu consegui ter minha liberdade profissional, eu não vou conseguir porque eu ganho tanto por mês, né? A média aqui em São Paulo mesmo é de R$ 1.500 a R$ 2.000 um advogado júnior, então eu não vou conseguir, tenho que fazer minha pós-graduação, tenho que pagar o seguro do carro, enfim. A pessoa fica com esse bloqueio e aí deixa de correr atrás dos seus sonhos, né? Eu citei esses exemplos, mas tem muitos outros fatores aí que eu vejo dos meus amigos, né? Um quer casar, o casamento, por exemplo, a pessoa quer trocar de carro, fazer o financiamento do carro e aí diz que a renda não vai conseguir. Enfim, são vários fatores aí que a pessoa coloca na cabeça, né? Na verdade ela arruma uma dificuldade para ela mesma não correr atrás, né? Ela mesma se impõe um bloqueio para não fazer. E é isso que temos que deixar de fazer. É o primeiro passo, né? O segundo passo, que também não é muito difícil, é bem simples, eu costumo dizer que é se livrar das coisas negativas, né? Pessoas negativas. O que mais temos no dia a dia é pessoa para pegar e dizer, mas é muito difícil, né? Você não vai conseguir. Alguém já ouviu esse comentário? Eu já, né? Inclusive, não vou citar muitos detalhes, né? Porque senão fica fácil de descobrir o ocorrido.
Mas eu até nesse quesito de se livrar desse tipo de pessoa, eu tenho algo a compartilhar com vocês, que é na época de estágio, né, eu ouvi uma pessoa cochichar com outro colega de trabalho na ocasião, que eu era esforçado, mas que eu não conseguiria passar no exame de ordem, né? Então a pessoa já coloca um ponto negativo em você, as pessoas te julgam, né? Elas meio que te autoavaliam e muitas das vezes nem está, né? Muitas das vezes nem está naquela, falar no outro termo vulgar, caminhada, a mesma corrida que nós estamos, né? Então ela vem e te coloca também um empecilho, e isso muitas das vezes nos desanima, nós colocamos isso na cabeça, né? Outro dia eu fui montar uma ação meio complicada, uma colega veio e me disse, mas eles não costumam, né, dar essa liminar. Então a gente tem que se livrar desse tipo de pensamento próximo de nós, né? Palpite, infelizmente, sempre teremos, né? Quanto mais der para se livrar, maior será aí o nosso resultado final. Nós corremos atrás, né? Então, se conseguimos tirar o nosso próprio desbloqueio de nós mesmos acreditar, vem o segundo passo, é se livrar das pessoas que muitas das vezes contribuem para você ter esse bloqueio, né? Então, a ideia é se livrar dessas duas situações. O terceiro ponto, né? Eu também nomeei ele, que você tem que deixar de sonhar, né? E criar metas. E esse é o terceiro tópico que eu coloquei na minha vida. Por quê? Porque quantas e quantas vezes nós mesmos dizemos assim, bem que eu queria ter aquela Ferrari. Poxa, legal, todo mundo quer ter uma Ferrari, né? Todo mundo quer ter uma Mercedes. Mas nós fazemos uma programação para alcançar isso? Será se realmente ela é impossível? Muitas das vezes, inclusive nessa parte de deixar de sonhar, precisamos ter paciência, né? Paciência é um grande quesito para conseguirmos lograr êxito, né? Muitas das vezes vamos trilhar aí uma jornada, pode na primeira vez inclusive não dar certo, a segunda. Então, quando vier essa primeira pedra, vamos dizer assim, o primeiro salto que tem que dar, um salto arriscado, não podemos desanimar. Aí que é a hora de não desanimar, correr atrás, né? Enfim, as pessoas têm esse hábito, eu queria viajar para outro país, mas não se programam para que isso ocorra, né? Fica só no sonho e fica difícil, né? Deixar só no sonho. É muito legal só sonhar, mas temos que ter metas, né? Os grandes empresários aí do mundo, né? Não é no Brasil, os grandes mentores aí do empreendedorismo, inclusive, eles vivem de metas, né? Inclusive eu também quero compartilhar uma pequena história minha. Quando eu consegui montar o escritório qual hoje eu tenho, sou sócio com meu irmão, eu fui guardando mensalmente uma quantia lá do meu salário para que conseguisse, né, por um determinado período pagar aluguel. E eu confesso que eu fiz um risco muito grande, que eu não aconselho aí para os demais colegas. Eu tive apenas 6 meses de caixa de aluguel, né? Minha pressa era tanta para ter minha independência que eu fiz esse risco. Então eu consegui juntar aí uma programação para pagar 6 meses de aluguel, ficar tranquilo durante esses 6 meses. Porém, por que o risco foi muito grande? Porque o meu contrato de locação era de 12 meses, e aí a rescisão contratual, teria multa, aquela coisa toda. Então, se porventura viesse alguma coisa errada, como eu comentei agora há pouco, esse impasse, esse pulo seria muito maior na minha situação, né? E eu confesso que eu fui pensar nisso, né, com um tempo pra frente, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Hoje já estamos aqui com 3 anos já ativos, graças a Deus com o necessário aí para pelo menos manter as despesas, né? O quarto ponto, e aí nós advogados confundimos muito esse ponto, que é conhecer pessoas. Por que conhecer pessoas? Porque quando nós advogados falamos em conhecer pessoas, nós automaticamente já pensamos em captar clientes, né?
E muitas das vezes para nós advogados não é só o captar o cliente que pode nos trazer uma rentabilidade. Conhecer pessoas que eu digo, é inclusive pessoas do mesmo ramo que nós, que possivelmente já esteja num degrau maior, né, do que nós, para podermos conversarmos, trocar experiências, compartilhar coisas novas, né? É o famoso falar menos e escutar mais. Escutar daquele que tem a compartilhar alguma coisa, para podermos aí tentar colocar na prática. E isso é muito interessante, porque com uma pessoa que encontra-se, como eu disse, em um degrau maior do que o nosso, ela provavelmente vai compartilhar experiências também não boas, né? Que não deu certo, que não teve sucesso. E isso é bom, porque você vai seguir um caminho que você não vai querer correr o mesmo risco, né? Só se fosse louco, vamos dizer assim, não, vou tentar também para ver se dá certo comigo. Não, já está deixando claro para você, não faça isso que pode dar errado. Então, conhecer pessoas também são pessoas, nossos próprios concorrentes, que aliás, os nossos concorrentes muitas das vezes podem nos tornar nossos parceiros, né? Eu aprendi isso nessa jornada. Eu até confesso que no meu primeiro ano não gostava de compartilhar muita informação, dividir. Inclusive eu peguei a época da processo físico que atuava de uma forma mais forte, então tinha aquela coisa de digitalização, converter em links para não ficar o e-mail pesado. E eu confesso que eu não compartilhava essas informações com colegas, né? Meio que para dizer, olha, eu sou um concorrente nesse ponto, eu estou um pouco acima de vocês, e óbvio que eu não vou passar minhas informações para vocês não ficarem no mesmo nível que eu aí, até mesmo ser superior. Isso é besteira, gente. Isso é besteira, tá? A gente não pode, né, ter um pensamento mesquinho. Inclusive vai ser o tema do último tópico. Não podemos ter o pensamento mesquinho. Temos sim que compartilhar informações. E por que eu disse que eu tive uma experiência com isso? Porque eu comecei a ajudar colegas, né? Tem colegas hoje que também tem escritório, tem sua independência profissional e financeira, né? E de certa forma, né, há alguns passos dessas pessoas que eu participei de alguma coisa. Isso é interessante, porque hoje muitas das vezes eles nos procuram aqui no nosso escritório também. Eles querem compartilhar o que eles têm de bom lá conosco, ou muitas das vezes até nos procuram para resolver alguma coisa. Então, conhecer pessoas é nesse sentido, não só, né, advogado tem esse problema, vamos conhecer pessoas para captar clientes, não, só conhecer os nossos próprios concorrentes, compartilhar informações, ver o que eles têm de bom a nos propor, né, inclusive as questões negativas também, né, as questões negativas para que já nos preparamos para isso, né? Não cometemos o mesmo erro. E isso é muito interessante. E o último tópico, né, que eu falei do pensamento mesquinho é a gratidão. Os maiores sábios, inclusive os ateus, eles sabem, né, a gratidão, são gratos por aquilo que conquistam, por aquilo que conseguem, né? Eu acho que a gratidão, inclusive, independente de religião, fé, é uma questão da natureza, sermos gratos por aquilo que conquistamos, né? Tem muitos dos nossos colegas, conseguiu captar um processo que talvez dê um pouquinho de trabalho, aquela dor de cabeça, como acostumamos falar, né? Esse processo vai dar dor de cabeça e não vai dar muito dinheiro. Mas conseguimos, vamos ser gratos por isso. Pior era se não tivesse ele. Muitas das vezes essa pessoa que estamos questionando é que entrará outras. Isso já aconteceu comigo. Aquele que eu não queria fazer, de repente me traz 3, 4 pessoas aqui para o escritório, né? A gratidão que eu digo não é só na questão de financeira também, né? Sermos gratos por aquilo que conseguimos aprender, pelo conhecimento, temos que ser gratos por tudo, inclusive pela saúde e pela vida aí, para no dia a dia conseguirmos conquistar mais coisas, né? Bom, galera, é um videozinho rápido, como eu acabei de dizer, né? Bem básico mesmo.
um dos principais temas aí que eu coloquei como prática no meu dia a dia para conseguir me tornar independente aí financeiramente e profissionalmente. Quando eu digo financeiramente, eu faço uma ressalva, não quer dizer também que eu estou rico, não, eu estou na luta diária. Mas o que eu quero dizer é que eu consegui não depender de ter que trabalhar em outro lugar onde muitas das vezes as pessoas não nos tratam bem. Acredito que muitos dos que estão me assistindo passou por isso também, tá? Pelo menos 98%, né? E 100% das vezes não é nem o dono do escritório, são os próprios colegas ali, por alguma razão, não tem mais tempo de casa, tem um cargo superior, que muitas das vezes nos pisam, né? Não entendem que estamos iniciando, estamos aprendendo, precisamos aí, eu costumo dizer, de uma ajuda nas nossas asas para conseguir voar sozinho, né? Então muitas das pessoas, infelizmente, têm essa atitude desnecessárias. Então o que eu quis dizer com esse vídeo não é necessariamente ficar rico, isso não é utópico, mas que eu consegui hoje ter uma renda para me manter de forma autônoma, liberal e, né, como todo mundo profissionalmente, que eu digo, sem encher o saco de ninguém, né? O que eu costumo também dizer é, costumo dizer não, né? Tá no Estatuto de Ética da OAB, né? A advocacia, que ela é científica, né? E temos nossa independência, né? Mas não é assim que funciona na prática. Muitas das vezes você quer seguir um raciocínio que tem uma probabilidade de dar certo, né? E infelizmente vem aquele superior e não quer que você siga outro caminho, né? E isso também nos atrapalha para conseguirmos um resultado que nós pretendemos, né? Claro, também já aconteceu o inverso comigo aí no meu tempo de associado. Eu descumprir uma ordem, querer fazer do meu jeito, não dá certo e é óbvio, a cobrança será muito maior. Já começa com aquela situação, eu te avisei, eu não disse que era pra você fazer de tal forma, e aí eu me responsabilizar e ter que admitir meu erro, né? Então, galera, muito obrigado pela atenção de vocês, um bom dia a todos e vamos torcer para a qualidade dos nossos vídeos melhorar do segundo em diante, tá bom? Mais uma vez, desculpa a todos, fiquem com Deus.